Então, qual a necessidade de Jesus propor esse nível de reconhecimento, né? De que ele tenha esse lugar de importância? É porque isso não vai beneficiá-lo, é porque isso vai nos beneficiar. Renunciamos todas as outras coisas e damos a ele esse lugar. É de fato a maneira como a ordem pode voltar a ser estabelecida e instaurada na nossa vida. Quando o homem foi criado, ele foi criado debaixo do pleno governo de Deus. O que desconectou o homem de Deus, o pecado, é nada mais, nada menos do que um ato de rebeldia, uma decisão de andar pela sua própria vontade, de ir contra a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia define o pecado, lá em 1 João 3,4, como a quebra da lei, né? Quando nós nos rebelamos contra o governo de Deus, quando não acatamos aquilo que ele determinou e decidimos andar naquilo que nós achamos melhor ou interessante. Esse, né, foi o pecado inicial cometido pelo homem, o que trouxe desordem a toda a natureza. O que o homem precisa para viver a plenitude de Deus é submeter-se ao governo de Deus, né? Não apenas de prioridade para a forma como vamos caminhar e viver ao longo do ano, mas no nosso relacionamento com Deus é o entendimento de que Cristo tem que ser nada mais, nada menos do que a pessoa mais importante nas nossas vidas. Uma frase que é atribuída ao grande escritor C.S. Lewis, ele diz o seguinte: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E ele arremata e conclui dizendo: o que ele não pode ser é de moderada importância. Quando falamos do cristianismo, não podemos falar apenas de uma religião. Precisamos entender que isso define os cristãos, os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo. Agora, o que a gente consegue, generalizando, obviamente, toda generalização ela acaba sendo injusta, o que a gente consegue ler quando olhamos de forma generalizada para a igreja é que nós não tratamos o cristianismo como se fosse falso, a ponto de não dar nenhuma importância, mas muitas vezes o nosso estilo de vida parece dar a Cristo e ao privilégio que temos de ser cristãos, seus seguidores, parece dar a ele apenas moderada importância. Não caminhamos e não vivemos, na nossa grande maioria, como se de fato a pessoa de Cristo e o privilégio de segui-lo fosse de infinita importância. Enquanto vemos os cristãos da primeira geração, né, se dispondo a morrerem, a serem torturados, perseguidos por causa do Senhor, sem negociar 1 milímetro da sua fé, percebemos gente hoje em dia que, se o Senhor não tratá-los da forma mimada como eles desejam o tempo todo, eles olham quase com desdém para Deus, dizendo: não vou dar o meu melhor para o Senhor. Nós precisamos, né, entrar naquele lugar de compreensão da Bíblia, onde de fato o nosso estilo de vida seja coerente com o entendimento que nós temos de quem Ele é. Portanto, é impossível alguém dizer que está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo e não atribuir importância ou uma disposição de glorificar a Cristo na sua própria vida. E se Cristo não está ocupando esse lugar de importância, de centralidade, então nós precisamos rever qual é a nossa leitura bíblica, porque a Escritura toda aponta para Ele. Nós precisamos rever qual é o nosso entendimento do mundo espiritual, porque Deus fez convergir dele todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nós precisamos rever se estamos de fato cheios do Espírito Santo, daquele que vai dar a Jesus o lugar que lhe pertence. E quando nós começamos a entender esse lugar de importância que ele deveria ter, acredito que isso vai afetar a forma como eu e você decidimos viver no dia a dia. Eu decidi me anular e permitir que Cristo viva através de mim. Esse é o entendimento que leva Paulo a dizer: para mim o viver é Cristo. Ele não estava só dizendo: eu vou ser, durante, né, essa minha vida terrena, eu vou receber as bênçãos de Cristo. É muito mais do que receber as bênçãos de Cristo. Todo o motivo, todo o propósito, o trilho de convergência da nossa vida, de tudo o que fazemos, é o próprio Cristo. Um posicionamento de viver o cristianismo da maneira como ele nos foi ensinado. As pessoas nos taxam de bobos, de trouxas. Eu já ouvi isso de muita gente. Faz sentido para você alguém bater na sua face e você virar outro? Exigir, não pedir. Exigir que você caminhe uma milha e você se dispor a caminhar a segunda. Alguém está tentando, né, falando do vestuário deles da época, tomar a capa, né, que era a espécie do agasalho de frio, e você diz: não, entrega também a túnica, a roupa toda do corpo.
mas são coisas que o nosso Senhor nos propôs. E quando nos dispomos a fazer isso, não é por causa daquilo que eu e você pensamos a respeito do que foi ordenado, não é por causa do que as pessoas vão achar, é por causa do Deus que está de olho em mim e você. É a Ele que nós devemos agradar. Amém. E quando a gente olha para o próprio Cristo, que nos propôs viver dessa forma, nós precisamos reconhecer que antes de mais nada, antes de nos propor, Ele viveu dessa forma. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, aquilo que Cristo veio nos ensinar de forma direta, pelo seu Espírito, através dos apóstolos que levantou, não é nada diferente daquilo que Ele mesmo fez. Ele foi o primeiro a se dispor, a abrir mão do lugar e da posição, de todos os privilégios e a plenitude dos atributos que ocupava como Deus, para viver como homem. Na condição de homem, não bastasse esse nível de rebaixamento. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma das piores formas de morte, de execução, de tortura que o Império Romano encontrou de aplicar às pessoas. Mas a Bíblia diz que foi justamente por isso que Deus o exaltou soberanamente. Quando ninguém entendia o quanto Cristo negava-se a si mesmo, Ele sabia exatamente por quê e para quem Ele estava fazendo isso. Estilo de vida que você, o Pai, espera de mim, eu faço isso para te honrar. Se há injustiça no que estão fazendo comigo, quem resolve é o Senhor. Eu vou honrar você. Amém. E quando você passa a ter essa lente, essa percepção, é impossível você dar lugar, o devido lugar de importância, de primazia, de centralidade a Cristo, e não viver para agradá-lo. Não é uma parte, não é a maior parte. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ele não está dizendo que nós não podemos agradar as pessoas, mas está dizendo que uma tentativa de apenas agradá-las, de viver em função delas, está fora do padrão. Acima de tudo, eu e você precisamos, em primeiro lugar, agradar a Deus. É lógico, se todos nós vivêssemos dessa forma, procurando agradar a Deus, inevitavelmente, seja na condição da antiguidade de servos, ou hoje, falando de trabalhadores, de empregados, impossível não agradar os empregadores. Mas a Bíblia está dizendo: não faça isso só porque você tem que fazer uma média com quem está de olho em você e pode decidir o curso da sua vida profissional e de trabalho. Faça isso com uma consciência: você agora é servo de Cristo. Tudo que você faz é para servir a Cristo. Em outras palavras, dê o seu melhor, porque você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para o Senhor. Servir a Deus não é apenas aquilo que eu e você fazemos no contexto de ministério, dentro de alguma esfera da vida espiritual, ministerial, de serviço dentro da igreja. É lógico que todas essas áreas requerem também a nossa participação e o nosso envolvimento, mas a maneira como eu e você vivemos diante, a forma como tratamos as pessoas, tudo aquilo que vamos fazer, a Bíblia diz: faça como para o Senhor. Nós devemos ser Cristo por trás de cada pessoa que temos a oportunidade de ajudar e servir. Se Cristo de fato ocupa esse lugar de centralidade, de importância, de primazia na nossa vida, então aquilo que Ele nos orientou a fazer passa a ser igualmente importante. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O contexto dessa afirmação precisa ser entendido. Algumas palavras proféticas estavam sendo liberadas, falando a respeito do que aguardava Paulo, de que ele seria preso em Jerusalém. Os irmãos se incomodam com isso, quase como quem diz: olha, Deus está dizendo para você não ir. E Paulo tem uma percepção completamente diferente. Ele responde como quem diz: Deus não está dizendo para eu não ir, Ele está dizendo o que me aguarda se eu obedecê-lo. Mas obedecê-lo é mais importante, então não importa o que me aguarda, eu vou obedecê-lo. E diz: em nada tenho a minha vida como preciosa. E diz: desde o dia que eu conheci, que eu entrei nesse lugar de conhecimento, do sublime, extraordinário conhecimento de quem é Cristo, minha vida deixou de ser importante.
O meu viver se tornou Cristo. Então, se Cristo me propôs uma missão, se Cristo me propôs um ministério, se Cristo me confiou um ministério a ser realizado, a minha disposição de testemunhar o Evangelho da graça de Deus dá a essa missão mais valor do que a minha própria vida. É esse tipo de atitude que faz coro com aquela declaração que lemos inicialmente de Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo. Alguns de nós estamos apenas na segunda parte do versículo. Para mim, o viver é aproveitar o que eu puder dessa vida, e o morrer é lucro. Aí sim vou curtir Jesus. Antes de declarar o morrer é lucro, Paulo diz: o viver é Cristo. Ele se torna central, ele se torna o mais importante, ele se torna primaz. Ele tem o primeiro lugar, ele tem a primazia na minha vida. Essas eram as declarações de Paulo. Eu quero aqui concluir que eu e você precisamos viver não apenas o entendimento dessas verdades, uma convicção forte a respeito delas, mas quero concluir dizendo que essas convicções, elas precisam ser inegociáveis na nossa vida. Inegociáveis. Entrada, quando a gente entra aqui, aí a gente tem esse hall aqui, e aqui é a porta de entrada para a igreja. Agora dá para filmar bem. Hoje aqui teve a ceia, todos os cuidados, né, relacionados à pandemia, as cadeiras bem afastadas umas das outras. Muito legal. E aqui no hall a gente tem uma pequena livrariazinha com os livros do pastor Luciano Subirá. Esse é 45. E aqui é a frente da comunidade Alcance, a igreja do pastor Luciano Subirá. O culto terminou agora, muito boa palavra, muito bom. Aqui é toda a redondeza, a gente está aqui no estacionamento. E se você puder conhecer, vale a pena, vale muito a pena. Amei a igreja. Fica aí a dica para vocês. Beijão!